Eu queria, antes de mais nada, agradecer aos amigos de Cruzeiro do Sul que me receberam, município do Acre, me receberam nesse final de semana. Passei 2 dias em Cruzeiro do Sul e é uma terra que eu adoro. Lá na fronteira com o Peru, pertinho do Boqueirão da Esperança, onde provavelmente esse traçado dessa mega ferrovia pode passar, fazendo a conexão do Centro-Sul, do Centro-Oeste brasileiro com a costa do Pacífico, nesse acordo do governo peruano com o governo chinês e brasileiro. Queria agradecer a maneira que fui recebido por vereadores, por lideranças da Frente Popular, pelo movimento comunitário. Quero agradecer ao Neto, vereador Neto, do meu partido em Cruzeiro do Sul, pela iniciativa que teve de realizarmos um seminário sobre mobilidade urbana. Estava lá o vice-prefeito, estava lá o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, e nós trabalhamos tentando dar a nossa contribuição para Cruzeiro do Sul, que é a 2ª maior cidade do Acre, e eu assumi um compromisso, reafirmo aqui na tribuna, de, caso haja disposição da Prefeitura, de apresentar uma emenda que garanta os recursos para que se tenha o plano municipal em Cruzeiro do Sul de mobilidade urbana, que é tão necessário. As cidades brasileiras hoje têm mais de 82% da população brasileira, moram em cidades. Rio Branco, mais de 90% da população do município é em Rio Branco, na sede. E o prefeito Marcos Alexandre estava lá comigo, me acompanhando, e nós estávamos debatendo a importância de termos o fortalecimento do transporte coletivo, um trabalho de fortalecimento da atividade de serviço como de taxista, de mototaxista, de transporte de modo geral, mas sem planejamento, sem uma organização de um município como Cruzeiro do Sul, a população é que sofre, que fica sem ter atendido o artigo 5º da Constituição, que garante o direito de ir e vir das pessoas. Mas, senhor presidente, feito esse agradecimento e cumprimento a todos que me receberam 6 horas da manhã ontem lá no mercado em Cruzeiro do Sul, na banca da Dona Alzira, onde eu fui comer uma tapioca, tomar um café, junto com o prefeito Marcos Alexandre, e o carinho que meus amigos de Cruzeiro do Sul me receberam, Marcelo Siqueira e outros, Janete, tantos outros bons amigos, eu queria dizer que o noticiário político brasileiro me deixa muito preocupado. Quem leu as notícias do final de semana e certamente criou alguma expectativa de que a reforma política aconteça, mesmo que parte dela, começa a sentir um gosto de frustração. Eu, particularmente, não compreendo como o parlamento brasileiro, que perde prestígio e respeito com o passar do tempo, não faz aquilo que lhe cabe como contribuição para que o Brasil fique melhor. A política, a atividade política, é uma das atividades mais nobres que eu conheço, quando feita com honradez, com honestidade, com bons propósitos, com sonho, com ideologia. Lamentavelmente, o nosso país vive um momento de quase desmoralização da atividade política. Passa-se a eleição e quem ganha, ganha sob suspeição. E quem perde, acha que perdeu porque houve fraude. E a eleição não tem fim. São judicializadas, quem ganha assume e depois é cassado, e a população, os eleitores, que são a essência, a base da democracia representativa, ficam em dúvida se valeu a pena participar do processo eleitoral. Esse é o quadro que a gente tem. Muitos, a imprensa divulga, dá ênfase que o governo da presidenta Dilma é mal avaliado. De fato, nós estamos passando uma quadra nada fácil. Mas ninguém pode duvidar da integridade, da honestidade da presidenta. Ela agora
está pedindo o apoio dessa casa, e nós vamos votar com ela hoje, com o governo, atender esse apelo. A minha bancada está fechando questão no Senado. Vamos votar junto, para dar um voto de confiança na equipe econômica, para que eles possam fazer os ajustes que entendem são necessários para que o Brasil tenha maior controle na inflação, tenha maior controle nas suas contas e possa voltar a crescer. Todos falam que a popularidade da presidenta caiu muito. É verdade. Mas ninguém se pergunta qual é a popularidade que o Senado e a Câmara têm perante o povo brasileiro. É muito pior do que a da presidenta Dilma. Muito pior. E não é porque somos piores ou melhores do que quem está no executivo. É porque há uma percepção na sociedade, com essa quantidade de escândalos de corrupção, quase todos eles vinculados a financiamento de campanha, financiamento de partido político, de que essa é uma atividade quase que promíscua, senador Regufe. Vossa Excelência, que foi eleito com a soma de votos extraordinária aqui na nossa capital, que tem um compromisso de ser diferente. Eu acho que o meu partido, que vai fazer o 5º Congresso agora, acabei de participar de uma plenária extraordinária no Acre do PT, fui recebido com um carinho que eu não imaginei que era merecedor de pessoas do PT do Acre inteiro. Eu usei uma frase lá, que repito aqui na tribuna, do Rui Falcão, numa carta que fez a todos nós, como preparação para o 5º Congresso, falando: o PT precisa mudar para seguir mudando o Brasil. Eu estou nessa linha. Ou nós mudamos a política, ou nós mudamos a maneira de se trabalhar organizações tão importantes da democracia como partidos políticos, ou nós vamos sucumbir. Nós vamos ter que esconder o broche que identifica como parlamentar, como, aliás, alguns já escondem hoje. Nós vamos ter que disfarçar a atividade que desenvolvemos. E esse é o pior dos mundos. Por que eu estou falando isso? Porque a Câmara dos Deputados tinha uma comissão trabalhando há anos na reforma política e agora parece que o presidente da Câmara resolveu tomar uma atitude que alguns estão chamando de arbitrária. Eu não quero fazer nenhum juízo, porque eu não sou deputado, não tenho o direito como senador e muito menos como vice-presidente da Casa de fazer crítica. Estou dizendo que líderes falaram que foi uma atitude arbitrária, que agora a comissão não vai decidir nada e que é o plenário da Câmara que vai decidir alguma coisa e a imprensa divulga que nada será decidido sobre reforma política. Aí é o pior dos mundos. Não fazer nada no sentido, no caminho da reforma política é dizer, por outras palavras, ou por esse gesto, que defende a situação que nós nos encontramos. Ou seja, defende uma situação que está nos levando à desmoralização da atividade política partidária. Não tem sentido, depois dessa crise envolvendo corrupção e financiamento de partidos políticos, nós não discutirmos financiamento de campanha. Não tem sentido o Caixa 2 está presente nas campanhas em todos os estados e não criminalizarmos o Caixa 2. São gestos. Não tem sentido, com 32 partidos, mais 30 a caminho, nós não pormos fim à coligação partidária. Mas algumas soluções parece que ainda vêm no sentido de piorar o que já está muito ruim. Aí vale aquela máxima da população: nada é tão ruim que não possa piorar. Porque a proposta do voto do distritão, eu fui conversar em Cruzeiro do Sul, fui conversar na plenária do PT, o que é o voto do distritão? Primeiro, ele só foi, até agora que se sabe, implementado no Afeganistão e na Jordânia, com todo respeito aos jordanianos e os afegãos. Só lá. Veja, você tem um partido político, PMDB. PMDB lança, então, no Estado, ou aqui no Distrito Federal, 36 candidatos a deputados distritais. Você
vai ter que esperar o resultado da eleição e ver quem foram os deputados, candidatos distritais mais votados. Aí, 2 mais votados do PMDB, 2 ou 3 do PT, 3 do PSDB, um do PDT, e assim vai até completar as vagas. E todos os votos dados, se só 2 do PMDB ficarem entre os mais votados, todos os demais votos dados vão se perder. A conta que se faz é que mais ou menos 65% a 70% dos votos dados na eleição não vão servir para nada. Eu não sei que caminho a gente pode ter, porque eu faço outra pergunta. Então, o ideal para um partido com o tal do distritão é fazer o seguinte: em vez de lançar 36 candidatos, lança só 3, para eles disputarem a medalha de ouro de estar entre os mais votados. Aí vai ficar uma situação que não tem pé nem cabeça, mas tem um resultado: vai desmoralizar os partidos políticos. Porque isso significa dizer que partido político não serve para nada. Se a situação está ruim, nós não podemos piorar. Hoje, no voto proporcional, todos os votos dados, aqueles candidatos daquele partido, eles se somam para que se eleja 2 ou 3 parlamentares. Todo voto é importante. Imagine a carnificina que vai ficar, não mais entre quem é de uma visão ideológica com outra, mas dentro do próprio partido, um dando cotovelada no outro para estar no primeiro lugar da escada. Então, é um processo antipedagógico, deseduca, que deve levar à desmoralização geral, na minha opinião, da política. Mas eu queria, então, para concluir, já que eu fiz essa análise, eu queria dizer que outra barbaridade que estão pensando é o fim, na minha opinião, o fim da reeleição nesses termos. Eles querem unificar os mandatos em 5 anos e, por fim, a reeleição. Tudo bem. O interessante é que o PSDB se envolveu, lamentavelmente, naquela época não se investigava nada, no maior esquema de compra de voto, e comprar o voto de gente lá do Acre, assumidamente, gravados, para passar a emenda da reeleição, e agora eles querem fim da reeleição. Será que é com medo da candidatura do Lula, que nem está posta? Será que é com medo do governo do PT dar volta por cima e se colocar melhor daqui a 3 anos diante da sociedade brasileira? Mas o certo é que, para pôr fim à reeleição e pôr os 5 anos, tem que mexer em mandato. Vai ter que fazer eleição para 2 anos ou para 6 anos, para coincidir, e vai precisar de muito tempo para frente para fazer. Esses são alguns assuntos. O outro é suplente de senador. O segundo mais votado, independente de partido, vira suplente do primeiro que foi votado por outra força política. São as fórmulas mágicas. E, para piorar um pouco mais, diz que a fidelidade partidária está preservada, tem que ter fidelidade. Não pode ficar trocando de partido como de camisa. Ótimo, desde que se considere que vai ter 180 dias que todo mundo pode trocar de camisa quantas vezes quiser. Ou de partido quantas vezes quiser. Essa é a reforma política que a gente está apreciando, senador Requião. Que provavelmente vamos debater, porque a Câmara está, depois de 3 anos, dizendo que vai votar já logo no plenário. E aí eu fico pensando, como nós vamos explicar para as pessoas por que não fizemos a reforma política? Se nós formos chegar a essa conclusão, porque nós estamos achando que está muito bem, obrigado, do jeito que estamos hoje. Eu ouço o senador Requião. A segunda parte do seu pronunciamento tem a minha mais absoluta concordância. Na Itália, esse projeto não chamaria reforma política. Provavelmente seria conhecido como bunga-bunga na política, tendo como exemplo o comportamento do Berlusconi. Já agora, a primeira parte do ajuste fiscal, senador, me perdoa, é arroxo fiscal. Em 2008, nós mantivemos o nível de emprego sempre acima do teto zero, embora tivéssemos tido um decréscimo muito grande. Hoje nós já temos 500 mil desempregados.
e esses ajustes recessivos vão nos levar a uma situação desesperadora. Eu espero, inclusive, logo depois do senador Regufe, ter a oportunidade de falar sobre isso da tribuna. Votarei contra. Vossa Excelência sabe que eu entrei na campanha da Dilma de corpo e alma, porque acreditava que ela se opunha às propostas do PSDB. E hoje vejo um alinhamento de propostas exatamente iguais ou piores do que as propostas colocadas pelo PSDB. Eu lembro que cheguei a passar informações para a presidente, usada em debate de televisão por ela, de que a proposta do candidato Aécio Neves levaria um desemprego de 15% no Brasil. Eu estou vendo que isso se repete agora. É um debate que nós temos que realizar, nós temos que manter a coerência. O mundo inteiro já rejeitou essa precarização do trabalho e precarização da democracia. Porque, de repente, a tecnocracia econômica, que serve ao capital financeiro e aos grandes bancos, passa a dizer ao Executivo, através do seu ministro da Fazenda indicado, e ao Congresso Nacional o que deve fazer. E o discurso recorrente no mundo inteiro: não há outra alternativa. Há alternativa, sim. Inclusive, o acordo do Brasil com a China agora não se preocupou com opiniões de agências de rating. Nós temos saída sem prejudicar o capital produtivo e o trabalho. Muito obrigado, portanto, senador. Eu já antecipo o meu voto. Votarei contra todas as medidas de ajuste, conscientemente. Obrigado, senador Requião, pelo à parte. Eu queria dizer, então, que o absurdo do absurdo é esse esquema montado, porque estão fazendo um esquema de institucionalizar o financiamento empresarial de campanha. As pessoas não sabem, a gente não lembra mais, mas quem liberou geral o financiamento de empresa em campanha foi o governo do PSDB em 1997. Pleno governo Fernando Henrique. Lá abriu-se a porteira e falou: agora todo empresário pode financiar partido político e candidato da maneira que queira. Empresário, o nome já diz, é um que empreende, um empreendedor, visa lucro, tem que ter retorno. E assim a política passou a ser algo muito parecido com um negócio muito ruim. É como uma corrida no jockey, senador. Apostas. A propriedade dos cavalos pode ser distribuída numa grande série de investidores. Compram o cavalo, apostam nele e ganham com a sua vitória. É isso mesmo. Vossa Excelência tem razão. E aí eu queria dizer, pegando a frase para concluir, senhor presidente, só prestando conta das minhas intenções, pegando a frase do presidente do PT, Rui Falcão, meu presidente, o PT precisa mudar para seguir mudando o Brasil. Em 2011, apresentei um PLS 129 que está tramitando na casa, que permite que todos os partidos, até mesmo aqueles que não alcançaram o coeficiente eleitoral, isso está mudando uma regra de 1942, participe da distribuição dos lugares não preenchidos pelo coeficiente partidário. Isso é muito importante. Hoje está funcionando uma regra de 1942. Um partido que tem ideologia, que tem líder que quer disputar, ele vai lá, chegou bem pertinho do coeficiente, aqueles votos são perdidos hoje, porque só entra nas sobras os partidos que atingiram o coeficiente. Aí vai, o PLS 146 de 2011, fixa limite de gasto para os candidatos. O candidato não pode fazer campanha sem dizer, sem tornar público quanto que ele vai gastar. Ele tem que dizer o máximo, não é dizer e depois pedir para aumentar. Tem que ter teto para candidatos, criando regras para todos que disputam a eleição, o máximo que podem gastar. Tem um apoio da CCJ, está esperando prosseguimento na casa. O PLS 264 de 2013 proíbe o financiamento de campanhas eleitorais por empresas. Apresentei em 2013. Apoio da OAB, do Movimento de Combate à Corrupção. Empresa não pode fazer parte de eleição. Quem tem que fazer parte de eleição é partido político, eleitor e candidato. Só isso. Agora,
foi rejeitado, na época teve emenda do senador Suplicy, e exatamente essa decisão, essa proposta minha, está dependendo da decisão do ministro Jobim, já teve 5 votos no Supremo, e eu acho que se nós não dermos esse passo de tirarmos o poderio econômico das eleições, nós não vamos resgatar a credibilidade que buscamos perante a sociedade. PLS 282 de 2013, minha autoria, criminaliza o Caixa 2, foi colocado em 2013. E também o PLS 47, que altera a lei de doações, que ele estabelece também limite para doação de pessoa física, porque senão, se for no percentual, um bilionário entra e privatiza a campanha. Então, tem que ter um valor nominal estabelecido, porque é isso que é constitucional. Então, para mim, senhor presidente, caros colegas, nós estamos próximos de um prazo fatídico, que é outubro. Nós temos, mais uma vez, a oportunidade de trabalharmos para que o país, para que a democracia brasileira, para que a democracia representativa possa ter de volta o prestígio perdido. Se fizermos algumas modificações, como um sinal, como uma atitude, no sentido de fazer da atividade política uma atividade limpa, nós vamos começar nesse processo. Primeiro, tirando o poderio econômico das eleições, com o fim do financiamento empresarial, estabelecendo teto para cada candidato, para fazer com que todos tenham as mesmas oportunidades, que vença quem tem a melhor proposta. E criando barreiras para que o Brasil não fique sendo desmoralizado por essa pulverização de partidos políticos. São medidas que, se adotadas, podem melhorar muito a atividade política, que é tão nobre e que tem que voltar a ser motivo de orgulho para todos nós. Tem muitas pessoas honradas aqui nesse Senado e na Câmara, na atividade política, que estão pagando um preço por conta dessa desmoralização que a atividade, de modo geral, tem vivido. E acho que cabe a nós. A reforma política, se não sair, é por culpa nossa. E se sair, é por conta da nossa vontade. É por isso que eu estou apreensivo e aqui me somando àqueles que querem fazer algo na Câmara e esperando que se junte a maioria dos senadores e senadoras para fazermos o nosso dever de casa e ajudarmos o Brasil a ficar melhor para enfrentar, inclusive, crises como essa crise econômica que a presidenta Dilma busca apoio aqui no Senado para enfrentar. Digo, a desmoralização está presente de todas as empresas que estão na Lava Jato, todas elas juntas, elas doaram 240 milhões de reais para a campanha do ano passado. Fica parecendo que doaram para o PT. O PT recebeu, dos 240 milhões de todas as empresas da Lava Jato, 56 milhões. O PSDB recebeu 54. Mas ninguém fala dos 54 milhões que o PSDB recebeu. Fala dos 56 que o PT recebeu. E é isso que eu acho um absurdo. Vamos investigar cada real que veio para o PT, cada real que veio para o PSDB, o que tiver vindo de propina, de ilegalidade, que seja criminalizado. Mas não vamos fazer do combate à corrupção uma farsa, porque aí é enganar o povo novamente. Muito obrigado, senhor presidente.